Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja com saúde aí. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre dois tópicos que vão se desdobrar em outros aí, relacionados ao contexto que a gente está estudando, que é o século XX. Então, a aula de hoje ela se volta especificamente sobre capitalismo e socialismo. Né? O foco da aula é a gente tentar trabalhar um pouco mais como esses sistemas eles se desenvolvem no século XX, os conflitos, o começo dos conflitos que existem entre esses sistemas no século XX, mas é importante a gente saber que esses sistemas eles não se iniciam no século XX, né? Eles se iniciam bem antes, e falar em capitalismo e socialismo não é nada estranho aos nossos ouvidos atuais. Né? A gente fala sobre capitalismo o tempo inteiro porque estamos dentro desse sistema econômico e ouvimos falar de socialismo muito também. Né, as influências do século XX, elas não se encerram no século XX, elas permanecem ao longo do século XXI. Né? No tocante ao socialismo, a gente ouve muito dentro do contexto nacional, devido à existência de alguns partidos, né, ou de alguns grupos que defendem a proposta socialista em detrimento ao capitalismo, e em virtude de a gente ter ainda no mundo países que são socialistas. Né? Semana passada, por exemplo, passou muito no jornal algumas notícias referentes a Cuba, né, que é o país socialista da América Latina, e ouvimos, né, que há, né, ainda um sistema que se instaura dentro desse país, assim como há uma série de manifestações que vêm ocorrendo em Cuba nesses dias, né, em oposição ao regime ou em oposição ao governo e não necessariamente ao sistema. E o curioso, né, dessas manifestações cubanas é que elas começaram a ganhar uma visibilidade mundial e elas começaram a ganhar um formato diferenciado justamente pelo acesso à internet que a população cubana passou a ter, né, nos últimos anos, né? Então, junto com esse acesso, você tem então vídeos de manifestações, você consegue, enfim, né, não só organizar uma manifestação de uma outra forma, como também fazer com que o mundo veja, né, visualize essas manifestações que estão ocorrendo ali no cenário cubano, né? Essas manifestações, essas notícias sobre Cuba trouxeram em xeque não só a questão da existência do sistema socialista no mundo contemporâneo, como os embates ainda existentes, né? Por exemplo, a existência de um bloqueio econômico, né, imposto pelos Estados Unidos a Cuba, que dificulta uma série de atividades econômicas do país e impede, segundo o próprio discurso do governo cubano, de que haja um desenvolvimento daquele país tal como se esperava. Né? Então, falar em capitalismo e socialismo, mesmo que seja falando do século XX, é pensar também o cenário contemporâneo, é tentar entender um pouquinho o sistema que a gente se encontra e quais são, né, ou qual a proposta de oposição ou modelos diferenciados para se viver. Né? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje eu dividi em duas partes que se autoconectam, né? Então, eu vou começar a falar sobre um pouquinho sobre o capitalismo. Acredito que a gente consegue compreender modelos opostos na medida em que a gente compreende bem o modelo em que a gente vive, né? Em antropologia, a gente, né, fala isso de outra forma, né? De que a gente sempre vê o outro, entende o outro a partir do nosso olhar, e em certo sentido isso facilita um pouco, né? A gente consegue compreender o socialismo entendendo melhor o que é o sistema que a gente vive, né? Então, quando a gente fala em capitalismo, a gente está falando de um sistema econômico e social. Então, são princípios de funcionamento do setor econômico, do modo de produção, mas que influenciam na organização da sociedade. Tá? Alguns pontos centrais para a gente entender o que é capitalismo, afinal de contas, né? Então, tudo que quando a gente fala em capitalismo, a gente sempre tem que pensar aí em formas de produção, em formas de desenvolvimento da economia e como isso se desemboca, né? Como que isso interfere dentro de uma estrutura e de uma organização social, né? Então, o capitalismo ele tem alguns princípios básicos, né? É um sistema econômico que está fundado na ideia de propriedade privada dos meios de produção. Então, o que significa isso? Então, a gente vai ter alguma produção de qualquer coisa dentro da nossa economia, seja de alimentos, de roupa, de produtos industrializados. A base do capitalismo é que todos os meios, ou seja, os instrumentos que produzem algo eles são uma propriedade privada. Então, o celular é produzido numa indústria. Aquele espaço da indústria, assim como todos os instrumentos que estão lá dentro, todo o maquinário que está lá dentro, eles pertencem a alguém. Né? E esse é um dos princípios fundantes do capitalismo.
né? A gente vai ver que o socialismo já pensa de uma forma diferente, né? E qual é o cheque? Qual é a grande defesa do capitalismo? Que esses bens, né, esses meios de produção, indústria, maquinário, tem que ser propriedade privada e eles têm como função, né, gerar um acúmulo de capital. Então, o que é capital? Capital é o dinheiro que vai ser investido, é o dinheiro excedente, é um bem excedente. Né? Então, aqueles meios de produção, aquela indústria, aquela máquina, eles têm que ser capazes de gerar um acúmulo de dinheiro, um acúmulo de lucro àquele que tem aqueles bens. Né? Então, se eu tenho uma indústria dentro do sistema capitalista, espera-se que tudo que for produzido dentro da minha indústria gere a mim mais dinheiro, mais capital acumulado e mais lucro, né? Tanto que o sistema se chama capitalismo, porque a base de sustentação dela é a busca pelo capital, né? Os indivíduos trabalham, os indivíduos vivem, né, na busca por esse lucro, na busca por essa acumulação. Ai, Amanda, mas em outros sistemas produtivos, as pessoas, elas não queriam trabalhar em troca de dinheiro, elas não queriam ter a sua própria casa, sua própria propriedade? Sim, né? E isso não está restrito ao capitalismo. O que se restringe ao capitalismo é a constante busca pelo a mais. E é uma busca individualizante pelo a mais. Então, eu trabalho não só para atender às minhas necessidades básicas de sobrevivência. Eu trabalho para poder ter um dinheiro a mais para comprar uma casa. E muitas vezes eu tenho uma casa e eu acumulo dinheiro do meu trabalho para poder comprar outra casa. Né? Então, o objetivo da sociedade capitalista é que você sempre junte, acumule riquezas, não só para sua sobrevivência e a dos seus, mas para você ter algo a mais. Né? Essa é a base do sistema capitalista. E é um acúmulo individualizante. Né? Então, os donos de indústrias eles acumulam para si e não para a sociedade de uma forma geral, né? Então, o sistema capitalista tem essa base, né, da propriedade privada e do acúmulo de capital. Mas para que algumas pessoas consigam acumular capital, é necessário que haja um trabalho assalariado, né? Então, assim, como que eu vou acumular um capital? Como que eu vou acompanhar um lucro, acumular um lucro, desculpa, se eu não recebo pelo meu trabalho? Né? Então, por exemplo, dentro do capitalismo, apesar da gente ter formas de escravidão durante os primórdios do capitalismo, né? Então, quando a gente tem a colonização do Brasil, a gente tem um tipo de capitalismo chamado de capitalismo comercial ou mercantilismo. Mas, em geral, o capitalismo ele funciona muito bem dentro de um sistema de trabalho assalariado, né? Em que as pessoas ganham dinheiro pelo seu trabalho e elas vislumbram sempre ganhar aquele dinheiro no final do mês. Né? E vislumbram acumular aquele dinheiro para comprar uma propriedade privada ou para usufruir de determinado bem. Né? Só que a base do sistema capitalista não é apenas que todos tenham o direito a um salário e a acumulação que quiserem. A base do capitalismo está numa diferença entre grupos sociais, entre classes. Então, no capitalismo, a gente tem aqueles que são os detentores dos meios de produção, aqueles que têm a indústria, aqueles que têm o maquinário, aqueles que vão acumular de uma forma intensa lucro e capital, e aqueles que são a base da força de trabalho, que vão receber o seu salário, mas que não vão conseguir, a partir do seu trabalho e do seu salário, de forma alguma, alcançar o que acumula o dono do meio de produção. Né? Então, o operário que está ali trabalhando na produção de um carro, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir acumular o mesmo capital que o dono da empresa de carros, que o dono da indústria automobilística. Né? Então, a base do capitalismo é que há essa diferença, né, entre aqueles que trabalham e aqueles que são donos do meio de produção, e que esses donos de meio de produção acumulam muito mais capital, muito mais riquezas, muito mais lucros do que aqueles que são trabalhadores. Outra base do sistema capitalista é a ideia da economia de mercado. Então, dentro do capitalismo, há uma intensa defesa de que as indústrias, de que a compra e venda de mercadorias, de que os investimentos, eles têm que acontecer de uma forma livre, sem nenhum tipo de intervenção do governo. Por isso que a gente vai chamar que o capitalismo é um sistema econômico e social, né? O capitalismo não é um sistema político, porque se presume, né, se entende que no capitalismo, né, na maior parte dos capitalismos, a gente vai conversar sobre isso depois também, se presume que no capitalismo a gente vai ter pouquíssima intervenção do governo, né? De que os preços dos produtos, por exemplo, eles vão ser delimitados pela lei da oferta e da procura.
se presume que a quantidade de investimento que vai ser dado num determinado setor vai ser uma decisão de burgueses, de pessoas que estão dentro daquele setor e vão ter a liberdade para poder investir ou não naquele setor, né? Então, uma das características do capitalismo é isso, a liberdade econômica, né, tanto nos investimentos quanto no preço dos produtos e na demanda com que eles vão ser ofertados, né, sem intervenção, né? E no caso do capitalismo pós-século XVI, pós-grandes navegações, a gente vai ver que é um capitalismo que está intrinsecamente relacionado com o fenômeno da globalização. A gente não consegue pensar o capitalismo apenas dentro de um país, porque esse capitalismo dentro de um país ele está conectado com os capitalismos de várias partes do mundo. Tanto quando a gente tem uma crise econômica em um país, rapidamente essa crise se alastra e a gente vê crises mundiais econômicas acontecendo, né? Então o capitalismo não pode ser pensado sem esse fenômeno da globalização. Mas o capitalismo não é algo, às vezes, né? A gente vive no capitalismo, a gente vive em determinados sistemas que fazem a gente acreditar que eles sempre foram assim, né? E não é bem assim, né? O capitalismo ele se origina lá do século XV e XVI, a origem dele está relacionada ao período do absolutismo, né, monárquico. E qual que era, né? A gente chama de capitalismo, mas muita gente só se refere ao fenômeno como mercantilismo, né? Que é um sistema econômico que era controlado pelos grandes reis absolutistas, né? Eram eles que determinavam, por exemplo, a quantidade de que um produto ia ser produzido, os preços dos produtos, controlava quem iria comercializar. Então havia as chamadas corporações, que eram grupos de comerciantes que eram autorizados pelo rei a comercializar determinados produtos. Então, por exemplo, quando eles iam comercializar africanos que eram escravizados, existiam determinados grupos que eram autorizados a fazer aquele comércio pelo rei de Portugal, por exemplo. Então, uma pessoa que fazia esse comércio sem uma autorização real, ele era chamado de contrabandista, ele estava fazendo aquilo de forma ilegal, né? Então, uma das características do mercantilismo era essa. A base da economia estava ligada ao comércio, mas esse comércio ele era controlado pelos reis, ele era controlado pelos governos. E o grande objetivo disso era com que a coroa, com que o rei acumulasse metais preciosos e acumulasse riqueza. Né? Então, esse é o início do que a gente chama de capitalismo, quando a gente vai ter o desenvolvimento de uma classe de comerciantes, né? Que a gente vai chamar de burguesia, que começa a se desenvolver, começa a ter um destaque social, né? E começa aí a competir com outras classes sociais como a nobreza, né? Mas ao longo dos séculos, né, esse sistema ele vai amadurecendo, ele vai ganhando outras feições, e quando a gente chega no século XVIII, essa burguesia, né, esse grupo de comerciantes, ele já tem um destaque tão grande na sociedade que eles começam a ter outros interesses, né? A sociedade torna-se incompatível a atividade econômica que a burguesia exercia e o controle que as monarquias exerciam sobre esse comércio, né? As monarquias continuavam a estipular preço, continuavam a estipular o que poderia, que atividade econômica poderia acontecer no país ou não. No caso do Brasil, por exemplo, no período colonial, durante muito tempo, o rei de Portugal proibiu com que fosse produzido qualquer tipo de manufatura dentro do Brasil. Então, o Brasil não tinha indústrias. Né? E não estou falando de indústrias como a gente pensa, né, com grandes maquinários, etc. Pequenas manufaturas, não tinha. Produtos industrializados básicos, né, mudando o termo, né, produtos manufaturados básicos, como roupa, prato, talheres, eles eram importados, porque havia uma proibição real de que aqui fosse produzido esse tipo de produto. Isso estava ligado aos interesses da coroa, né? De que os produtos viessem da Europa para o Brasil e que o Brasil não tivesse uma autonomia, né? uma liberdade ou não fosse autossuficiente na produção de determinados bens. Né? Era uma forma de garantir que os consumidores brasileiros iriam comprar produtos que viessem de Portugal ou de outros lugares que Portugal tinha relações. Né? Então vai chegar no século XVIII, essa classe de comerciantes ela vai começar a se incomodar muito com esses controles que as monarquias estabeleciam, né? Dou exemplo de Portugal, mas isso vale para várias outras monarquias, tá, gente? E no século XVIII, a gente tem o desenvolvimento do movimento iluminista. A gente já estudou sobre isso um pouquinho no ano passado. E o que é esse movimento? É um conjunto de filósofos, pensadores, cientistas que estão pensando na sociedade que eles vivem e criticando as formas como as coisas acontecem. No caso específico do tema que a gente está tratando, né, a gente vai ter alguns filósofos
que vão propor o que a gente chama de liberalismo. O liberalismo tem duas facetas, né? A gente tem o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é aquilo que a gente já viu com mais detalhes, que é a defesa que foi feita por alguns filósofos, né, como John Locke, Thomas Hobbes e o Rousseau, a defesa de que os indivíduos eles deveriam ser livres para poder escolher os seus governos, né, a ideia de que um governo ele não é legitimado porque ele tem relações divinas, né? De que um governo, na verdade, segundo esses filósofos, ele só seria válido, ele só seria legítimo se ele tivesse de acordo com o contrato social. Né? A ideia de que a sociedade, os indivíduos em conjunto, precisam legitimar aquele governo, precisam aceitar aquele governo. Né? Então a ideia de que os indivíduos eles têm liberdade para escolher os seus governantes, liberdade para derrubar seus governantes, inclusive, e que esses indivíduos eles têm direitos naturais, né? Então a gente ouviu nas últimas aulas, né, falando sobre direitos humanos, né? Essa categoria, né, de direitos humanos ainda não existia no iluminismo, mas já começava o germe, já começava a sementinha ali do que são direitos que todos os indivíduos considerados humanos têm. Né? Então, esses filósofos iluministas estão lá matutando e eles começam a pensar, né? O que todo ser humano tem em comum, que é próprio do ser humano, né? A razão é o principal eixo, né? Então, todos os seres humanos se caracterizam pelo pensamento racional, e junto com isso, esses filósofos vão começar a tentar defender direitos que seriam naturais, que seriam de um estado natural do ser humano, antes mesmo do ser humano se organizar em sociedade, que eram direitos, então, invioláveis, né? Dentro desses direitos, a gente tem o direito à liberdade política, o direito de se associar, o direito de escolher seu próprio governante, né? E dentro desses direitos também surge a ideia de liberdade econômica. Né? Então, além desse liberalismo político, alguns filósofos vão defender o que a gente chama de liberalismo econômico. O filósofo mais conhecido dessa época, ele é, né, considerado um dos primeiros economistas, é o Adam Smith, e ele vai pensar mais detidamente o que é esse liberalismo econômico, por que ele é um direito, né? E o que é esse liberalismo econômico? É a ideia de que os indivíduos, né, que têm esse interesse, né, de desenvolver uma atividade econômica, eles têm que ter a liberdade para poder investir onde eles quiserem, e de que tem que haver uma liberdade para que os preços dos produtos e as atividades em geral aconteçam. Né? Segundo Adam Smith, o controle que é imposto pelos reis às atividades, né, econômicas, ela gera lucros apenas à família real, apenas ao rei. E a população, ela fica, digamos assim, à mercê das decisões de um rei, que pode simplesmente colocar os preços dos produtos lá em cima, pode, por exemplo, colocar altíssimos impostos sobre determinadas atividades econômicas, né? É só um exemplo, né, de como que, né, dessa influência do pensamento iluminista e como isso tem a ver com o período. A independência dos Estados Unidos foi provocada justamente por isso. O governo da Inglaterra começou a fazer uma série de impostos novos, né? Por exemplo, lei do selo, colocava um imposto altíssimo sobre selos e proibia com que qualquer carta ou qualquer correspondência circulasse sem um selo comprado da Inglaterra. Né? Então, lei do chá. Então, são várias leis que foram criadas, por exemplo, na Inglaterra, com o aumento de impostos que deveriam ser pagos pelos comerciantes e acabava afetando a população em geral. Né? A população das 13 colônias se revoltam contra isso, inspiradas na ideia de liberalismo econômico, na ideia de que o rei não pode ficar impondo regras econômicas para uma determinada região. Enfim, então o liberalismo econômico ele tem essas características, né, de se opor, né, a essa intervenção de um governo, de um estado dentro da economia, né? Então eu coloquei aí, né, no slide. Características do liberalismo, né? Defesa da liberdade dos direitos individuais, então dessa liberdade de você poder atuar economicamente de qualquer forma, liberdade de escolher onde você vai investir, a liberdade de escolher o que você vai comprar, como você vai comprar. Um dos direitos mais defendidos é o direito à propriedade privada, né, que é o direito que, inclusive, está presente na Declaração dos Direitos Humanos, né, está presente na nossa Constituição, a ideia de que você tem o direito a ter esse bem privado seu, que é um bem individual, né?
Então, você tem uma casa, aquilo é seu, pertence a seu e não à coletividade, né? Pertence a si, né? Não seu. Pertence a si e não à coletividade. E de que deveria, então, características do liberalismo, a defesa dessa liberdade, dos direitos individuais e de outras liberdades, né? E que exigiam aí que não houvesse uma intervenção do Estado, seja na religião, seja na vida cotidiana, ou seja na vida econômica, né? E segundo essa corrente de pensamento do liberalismo, por que isso era vantajoso para a população? Na medida em que você teria essa liberdade, né, econômica, sem intervenção do rei, Adam Smith, por exemplo, defendia que a própria economia, a própria concorrência entre as empresas levaria a preços de produtos mais baixos, a preços de produtos mais acessíveis à população. Então, segundo ele, todas as empresas, né, elas desejam lucro. Isso é, né, dentro da dinâmica do capitalismo. Mas, segundo Adam Smith, o comprador não quer pagar alto pelo seu produto. Então, a empresa quer um lucro altíssimo, mas não adianta ela pôr o preço que ela quer, porque o consumidor não vai ter dinheiro para comprar e pagar aquele preço, né? Então, o Adam Smith dizia, se a gente tiver várias empresas que estão competindo entre si, para tentar atrair o consumidor, essas empresas naturalmente vão abaixar os preços dos produtos. Né? Então, por exemplo, por mais que eu goste de uma marca de manteiga X, quando eu, Amanda, vou ao mercado, se aquele preço daquele produto tiver muito mais alto do que eu posso pagar, eu vou pegar o mais barato. Então, isso entra na lógica do Adam Smith, né? Na lógica de que o consumidor, quando ele chega no mercado, ele vai comprar aquilo que é acessível para ele. E muitas vezes a gente vai comprar aquilo que é o mais barato, né? Então, para o Adam Smith, esse comportamento do consumidor, ele vai dizer, né, vai regular aí a atividade das empresas. Elas vão sempre buscar, as empresas sempre buscando atender o consumidor, buscando abaixar o preço, e na medida em que essas empresas vão concorrendo, há um limite que é imposto ali para os preços dos produtos, e esse limite é estabelecido pelo próprio consumidor. O consumidor que vai dizer se aquele produto tá ok o preço, ou se precisa baixar, na medida em que o consumidor vai comprando aquilo que é mais barato e vai deixando de lado aquilo que é mais caro, né? Essa é a ideia da livre regulação do mercado, né? E diante desse consumidor também, as empresas elas vão dentro desse sistema de concorrência, algumas vão falindo, outras vão sobrevivendo e assim vai. Sem a necessidade, segundo Adam Smith, de um governo que controle e que diga, olha, o preço dos produtos tem que ser esse, olha, o tanto de investimento que vocês têm que fazer em cada setor é este, né? Para Adam Smith isso seria desnecessário, né? A liberdade com que o mercado funcionaria seria autorreguladora, né? E garantiria aí benefícios ao consumidor, como o preço de produtos mais baixos ou melhor qualidade do produto e assim vai, né? Então, é dentro dessa proposta de liberalismo que o capitalismo ele se desenvolve. Então, é interessante esse campo, essa relação entre mundo concreto e campo das ideias, né? Porque o iluminismo vai defender essas ideias de liberalismo justamente porque o capitalismo começa a se desenvolver ali, começa a ganhar força, a classe burguesa começa a ganhar força. Mas o contrário também acontece. Né? O capitalismo ele se alimenta das ideias do liberalismo econômico para se fortalecer e ganhar uma nova feição, que é o chamado capitalismo industrial. Né? Então, ideias e mundo concreto ali, a gente não consegue separar muito isso, né? Eles estão sempre em grande relação. E é esse liberalismo, então, que inspira o capitalismo a se consolidar e inspira lutas revolucionárias pelo fim do controle do Estado sobre a economia, né, garantindo uma economia aí mais livre. Só que o capitalismo, apesar dele ter essa ideia de uma defesa, né, ao progresso econômico, ao desenvolvimento econômico, né, o capitalismo ele vive em constante crise, né, então ele é cíclico. Né? Então ele passa por diversos momentos de crise econômica aí, né? A gente ouve muito falar em jornal das crises que já aconteceram, das crises que estão acontecendo, né? Uma das características do capitalismo, né, que em geral uma crise que acontece
na Europa acaba se desencadeando no Brasil, né? Então, assim, a gente tem essa característica global das crises, né? Para falar um pouco sobre essas crises, que eu acho que é importante e que está bem relacionado ao contexto que a gente está estudando, né? Eu trouxe aí 2 exemplos de crise para a gente comparar como essas crises no capitalismo elas acontecem, tá? O maior exemplo é a crise de 1929, né? Que até hoje é considerada a maior crise econômica do capitalismo. Né, ela rompe assim por completo tudo o que estava acontecendo, ela gera impactos no mundo inteiro e é a primeira grande crise do capitalismo, né? Então, para a gente entender como que essa crise, como que um capitalismo entra em crise, né? Como um sistema, né? Não estou falando de um país entrando em crise, estou falando de um sistema entrando em crise, né? Como que esse sistema entra em crise? Em 1929, olha o que aconteceu. A gente tinha um cenário mundial muito otimista. Então, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Então, apesar, né, da Europa estar assim devastada com a guerra, havia um cenário otimista de recuperação, de superação. E alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, estavam otimistas com a possibilidade de ajudar a Europa a se recuperar. E nesse processo, né, os Estados Unidos se viam como grandes produtores, né, de bens industrializados que seriam comercializados e comprados pela Europa. Né? Então, acreditava-se, né, no início da década de 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, perdão, de que a guerra tinha passado, que as sociedades iam melhorar, de que as pessoas iam voltar a comprar, de que a vida ia ser, né, voltar a uma suposta mil maravilhas, né? E né, tanto que nessa década de 20, né, a gente tem a expressão, né, American Way of Life, a gente tem a criação e comercialização de produtos que antes eram impensáveis, por exemplo, aspirador de pó, né? Então, a gente tem uma série de produtos que começam a ser vendidos, propagandeados. A propaganda ganhou um boom na época da década de 20, né, com propaganda de produtos enlatados, de eletrodomésticos, e há um grande incentivo para que as pessoas comprem produtos. Né? Os Estados Unidos apresenta-se nessa época como uma das grandes potências mundiais, e a imagem que os Estados Unidos transmite ao mundo é uma imagem que é incorporada pelos países da Europa, né? Naquela perspectiva de consumo, de desenvolvimento cultural e assim vai, né? Ok, cenário otimista, tudo lindo, todo mundo comprando, ou não, né? Mas a gente tem um incentivo ao consumo, que nem sempre era, né, que era almejado, mas nem sempre alcançado pelas classes pobres. E aí as indústrias norte-americanas começaram a produzir produtos diversos. Enlatados, eletrodomésticos, carros, e tudo começou a ser produzido na expectativa de que as pessoas iriam começar a comprar coisas, principalmente o cenário europeu. Só que a Europa começa a se recuperar da guerra. Já perto da década de 30, há uma recuperação interna da Europa. E os próprios países europeus começam a produzir seus próprios produtos e deixam de comprar os produtos vindos dos Estados Unidos. Então, que os Estados Unidos têm um monte de produto e ninguém externo para comprar. Naquele mesmo contexto, enquanto algumas pessoas conseguiam comprar eletrodomésticos e tudo mais, não era todo mundo nos Estados Unidos que conseguia comprar esses produtos. Então, quando a Europa sinaliza, quando eu falo Europa, é generalizado, né? Mas quando os países da Europa sinalizam, Estados Unidos, a gente não vai comprar mais de você, aquele tanto de produto não consegue ser absorvido pelo mercado interno dos Estados Unidos. Os norte-americanos não conseguem comprar aquele tanto de produto que tem ali produzido. Então a gente tem uma crise de superprodução. Traduzindo, tem muito produto produzido. Desculpa. Então a gente tem ali um estoque enorme de coisas e ninguém para comprar. Né? Quando a gente tem isso dentro do sistema capitalista, o que normalmente acontece, né? Dentro daquele sistema de regulação de livre demanda, de oferta e procura e etc. Quando a gente tem muito produto produzido, em geral, o preço desses produtos cai. Então, quanto mais produto tem, mais barato é, porque tem muita oferta. Então, foi isso que aconteceu. Tinha muito produto sendo produzido e aqueles produtos valiam pouco. Então, as indústrias começaram a perder financeiramente. Não conseguiam aí obter o lucro que gostariam.
E isso foi acompanhado por uma crise ligada aos investimentos, né? Na década de 20 e 30, a gente já tem investimentos em bolsas de valores. Então, o que é uma bolsa de valores? São investimentos que são feitos numa empresa, né? E aquele que investe espera que venha um lucro para si. Na medida em que as empresas, as indústrias norte-americanas estavam entrando em crise, né, porque tinha muito produto e pouca gente para comprar, esses investimentos foram sendo retirados. Aos poucos, os grandes investidores foram tirando seus investimentos das indústrias existentes, né, a ponto de que no dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, né, que se segue aí a um, nossa, péssimo termo, inclusive, lendo agora, né, enfim, recebeu esse nome, então, esse nome de Quinta-feira Negra, e a ideia de que houve uma grande... Nossa, me desestruturou esse Quinta-feira Negra aqui, viu, galera? Mas, enfim, voltando. Teve uma crise de que os investimentos foram tirados com tal brutalidade da Bolsa de Valores que nenhuma ação valia nada. As empresas simplesmente não valiam nada. Nada, nada, nada. Então houve uma crise no mercado financeiro justamente pela essa retirada de investimentos, né? E nessa época, então, você tem grandes e pequenas empresas entrando na falência. As ações das empresas são desvalorizadas. Então, muitas empresas entram assim a ponto de fechar, né? E nessa época, o que a gente tinha, né? Tinha nos Estados Unidos o liberalismo clássico. Achava-se que essas crises eram passageiras, que haveria uma autorregulação do mercado e que logo em breve tudo iria se recuperar, que as pessoas iriam começar a consumir e etc. Só que não. Pra vocês terem ideia, a crise começa a ser solucionada em 1933. Então, a gente chama de crise do sistema econômico porque não é uma recessão momentânea, não é um momento de queda na economia momentânea, são anos de crise, né? Isso leva a um aumento enorme dos suicídios, principalmente de grandes empresários. Eles começam a mandar as pessoas embora, então você tem um número absurdo de desempregados, o que leva a um momento chamado de Grande Depressão. Então você tem um número altíssimo de desempregados, você tem fome, você tem pessoas se suicidando pelas péssimas condições, pessoas que não conseguem pagar os aluguéis das suas casas e passam a morar em lonas no meio da rua, enfim, então tem uma situação, e é uma situação que se estende a outros países do mundo, por exemplo, o Brasil. O Brasil, para evitar esses impactos da crise, né? Então, como que afeta, né? Então tá, Estados Unidos está em crise. O maior consumidor de café, né? Pensando em produto de exportação, era os Estados Unidos, né? Então o Brasil produzia muito, muito, muito café e exportava para os Estados Unidos. Com a crise de 1929, os Estados Unidos param de comprar esses produtos vindo do Brasil. Então, uma das alternativas encontradas pelo presidente na época, Getúlio Vargas, foi queimar sacas e sacas e sacas e sacas de café. Então, qual era a ideia? Qual que foi o problema nos Estados Unidos, né? Tinha muito produto e pouca gente para comprar, e isso gerou uma crise. Então, qual foi a atitude de Getúlio Vargas? A gente não pode ter muito produto, então. Então, a gente vai eliminar esse produto para que o preço desse produto continue o preço que seja viável para aqueles que estão produzindo. Né? Então, essa crise está dentro de uma crise capitalista, dentro de um sistema de globalização. Então, ela se expande para outros países, afetando, por exemplo, o Brasil. Para a gente comparar a crise, se em 1929 a gente tem uma crise de superprodução, a gente teve agora uma crise de 2008, foi uma crise ligada à especulação imobiliária, a gente tinha uma bolha imobiliária que tem características diferentes. Então, não tinha muito produto que não conseguia ser vendido, né? Em 2008, o que a gente teve? A gente teve um sistema de crédito que não era real, que era inviável de ser superado ou de ser correspondido. O que significa isso? Começaram, então crédito, o que é? Quando você pega empréstimo no banco e aquele banco vai te cedendo empréstimo, então você tem crédito. Né? Nos anos anteriores, os bancos começaram a dar crédito para todo tipo de pessoa, com juros baixíssimos. Então as pessoas iam lá no banco, então pessoas desempregadas, ou seja, que não tinha renda nenhuma, pessoas que não tinham condições de pagar nenhum tipo de empréstimo, começaram a pegar empréstimo. Pegar empréstimo. Alguns anos depois, né,
devido a essa situação, então eles pegavam um empréstimo, como que funcionava? Pegava-se o empréstimo, e às vezes para pagar, né, o seu empréstimo, colocava-se sua casa em hipoteca. Então, qual que era a ideia? Tô pegando empréstimo, ó, se eu não pagar, você pode vir pegar minha casa, viu, banco? Então tá bom, então esse era feito, né? E muitas dessas, então as casas foram hipotecadas. E muitas dessas pessoas pediam empréstimo justamente para comprar casas, né? Por isso que vai chamar de bolha imobiliária, né? Porque no final das contas, essas pessoas pegavam empréstimos e depois de alguns anos em que a taxa de juros aumentou, essas pessoas não conseguiam pagar esses empréstimos. Então, um monte de casa começou a ser pegada pelo banco, né? E muitas pessoas ficaram sem casa, muitas pessoas não tinham condições de pagar esse empréstimo, e mesmo com algumas casas sendo recuperadas, houve um escamoteamento, assim, né? Fingiu-se que as casas valiam um tanto, muito mais alto do que elas realmente valiam, e isso foi gerando uma série de complicações para os bancos que não conseguiam recuperar o valor dos empréstimos que tinham dado, né? E isso gerou uma crise financeira aí chamada de boom imobiliário ou bolha imobiliária, né? Essa crise, ela afeta diretamente ao Brasil, né? Não tanto quanto a crise de 1929. O Brasil vai ter que tomar algumas atitudes. Essa crise, ela vai ter repercussões mais ou menos em 2014. Tanto que as soluções adotadas pelo governo Dilma para segurar essa crise foram um dos argumentos utilizados para que ela fosse impeachmentada, né? Para justificar o impeachment político que ela sofreu. E essa crise de 2008, ela continua sendo uma crise do capitalismo, continua sendo uma crise do mundo globalizado, mas ela está relacionada ao que a gente chama de neoliberalismo, né? Que é o que a gente vive hoje, que é um plus, uma página nova, um novo layout para o liberalismo, né? Que é a ideia de defesa de uma economia de mercado, uma defesa de que não tem que interferir na economia, de que o Estado não tem que interferir na economia. E agora, de forma diferente ao liberalismo, há uma defesa cada vez maior de uma livre circulação de capital estrangeiro, né? Então, há a ideia muito valorizada de que privatização de empresa estatal é positivo, de que a vinda de multinacionais para um país é super positivo e é isso que tem que ser incentivado. Então, essa relação com o capital internacional, ela é muito mais forte do que se tinha no liberalismo ainda, né, com um enfoque muito mais nacional. Né? Mas continua sendo uma crise do capitalismo que vai gerar repercussões aí na vida das pessoas, impactos emocionais, crise existencial, enfim, tudo mais. Então eu trouxe aí, essas são duas imagens relacionadas à crise de 1929, que mostram um pouquinho do que era esse contexto, né? Então a primeira imagem, ela é uma imagem que tem uma fila de pessoas numa fila de sopa, então era distribuído alimentação para as pessoas que não tinham condições de se alimentar, né? Muito próximo do que acontece hoje, mas era uma política assistencialista do governo para ajudar essas pessoas, e elas estão num cartaz atrás de um outdoor que fazia referência à década de 20, em que aquele incentivo ao consumo, aquele otimismo vigorava, né? Então, no outdoor atrás, é bem legal essa imagem, no outdoor atrás você tem um carro, uma família, então carro, automóvel, símbolo da modernidade, símbolo do progresso, símbolo da felicidade, uma família aí dentro dos ideais burgueses de branquitude e tudo mais, todos felizes ali dentro daquele carro. E o outdoor diz, né? Esse é o American Way of Life, esse é o jeito de vida americana, não existe nada melhor e nada maior de jeito de viver, esse é o melhor jeito de viver. E do outro lado, né, você tem esse outdoor e embaixo um reflexo, né, de que esse jeito americano de viver, na verdade, não correspondia à realidade, né? E do outro lado você tem crianças carregando cartazes, né? Pedindo e ressaltando essa questão do desemprego que afeta, né? A crise de 1929 ela tem um aspecto peculiar assim do século XX, que você já tem a popularização da fotografia e muitos fotógrafos começam a registrar essa crise. Então você tem fotografias tem uma série de fotografias maravilhosas de família, maravilhosas no sentido estético, né? No sentido de qualidade de produção e de registro histórico,
de famílias que estão morando em acampamentos, mãe com aquele monte de filho pequeno, sem ter o que comer. Então, essa crise de 29 não só impactou o mundo capitalista, como ela deixa registros que mostram, né, os impactos dessa crise capitalista aí, né? E trouxe duas fotos da crise de 2008, que foi uma crise basicamente que afetou os bancos, que não receberam o dinheiro dos empréstimos, né? E aí tem até um cartaz de uma senhora falando, né? Alertando o governo, chamando a atenção para o governo. Ajude comunidades, não apenas os bancos, sinalizando qual foi a postura do governo para solucionar essa crise, né? E embaixo a gente tem a imagem de um dos bancos, um dos primeiros bancos, grandes bancos de investimento que entrou na falência, o Lehman Brothers, né, simbolizando aí que essa crise está relacionada aos bancos e aos empréstimos. Essas crises foram solucionadas de diferentes maneiras, mais ou menos, né? Tanto a crise de 29 quanto a de 2008, elas mostraram que o capitalismo, associado ao liberalismo clássico, ao liberalismo tradicional, ele não funciona tão perfeitamente quanto na teoria. Então essa ideia de liberdade, de livre mercado, de livre concorrência, de que as coisas elas vão se autorregular, na prática isso não aconteceu. Na prática, o governo ele teve que intervir na economia para garantir com que essas crises fossem solucionadas. Em 1929, que eu falei, a crise começou a ser resolvida em 1933, né? Então, em 32, o presidente Roosevelt foi eleito e em 33 ele instaurou o New Deal, que era uma política liberal, então não era contra o capitalismo, tá dentro do capitalismo, mas ele se inspirou nas ideias do John Keynes de que o governo deveria intervir em alguns setores da economia para garantir que o capitalismo continue existindo, tá? Então não é contra o capitalismo, né? E o que o Estado deveria fazer? Criação de empregos, então foram feitas várias obras públicas para gerar emprego, né, para a população. Na medida que gera emprego, tem salário, a população volta a consumir e não tem crise de superprodução. Começaram a dividir a jornada de trabalho, então você tinha jornadas menores e mais pessoas trabalhando, mais gente ganhando, mais pessoas, né, desculpa, gente, mais pessoas ganhando salário que podiam consumir. Então você tem ali assistencialismo. Então, o Estado fornecendo alimentos, fornecendo uma série de questões sociais mesmo para dar um suporte assistencialista à população. Em 2008, a gente teve uma intervenção parecida no sentido de que o Estado, o governo norte-americano, na época liderado pelo Bush, teve que intervir na economia de alguma forma para poder sustentar a crise. Só que, como já indicia o cartaz da senhorinha da outra imagem, o governo Bush, diferentemente do governo do Roosevelt, ele pega milhões e dá aos bancos, para que os bancos se recuperem com relação aos empréstimos que não foram pagos. Né? Então, ao invés de fazer investimentos na sociedade, ele faz investimentos diretos no banco. Né? Essas crises, então, elas apontam para o caráter cíclico do capitalismo, então ele não é sempre progresso, não é sempre evolução, e eles vão apontar para determinados problemas que não tem no capitalismo só em momentos de crise, mas essas crises econômicas, elas colocam olhos nos problemas correntes desse sistema econômico e social. Né? A primeira deles que é a desigual distribuição de renda e poder. Então a gente tem gente que tem muito dinheiro, que tem muito poder econômico e político, e outras pessoas que não têm. Né? Em cenários de crise, principalmente, as pessoas que não têm, elas acabam sendo menos favorecidas. Elas sofrem com desemprego, elas sofrem com fome, elas sofrem uma série de outras coisas, né? E o próprio sistema capitalista, ele é caracterizado por isso, né? Enquanto tem gente que acumula muito dinheiro, a gente sabe que tem pessoas que são pobres, que estão passando fome, que tem que trabalhar muito, que são muito exploradas, né? E essa é uma das características e uma das grandes críticas ao capitalismo, né? Tem uma tendência ao monopólio, ou seja, a concentração de poder econômico em alguns grupos, ou agora a gente tem uma tendência cada vez maior de concentração de monopólio, né? De alguns produtos em algumas empresas, a Ambev é um exemplo disso, né? Em empresas,
como a do Facebook, comprando outras empresas de mídias sociais, de redes sociais. Isso é o que a gente tem de monopólio. Então, são poucas empresas concentrando o controle sobre várias outras, né? A gente tem, dentro do capitalismo, a ideia de um imperialismo e exploração econômica e cultural, a ideia de que, para alguns países serem muito ricos, eles precisam explorar outros e torná-los pobres. Isso é uma característica do capitalismo. Então, essa desigualdade social que tem dentro de uma sociedade, ela se extrapola em níveis globais, né? Então, temos Estados Unidos, aí como a maior potência mundial, enquanto países como Iraque, Irã, Afeganistão, do Oriente Médio, continuam ali países extremamente pobres, com muitas dificuldades econômicas, e a gente sabe que há uma exploração de de alguns pelos Estados Unidos, né? E há a relação desse crescimento, né, do capitalismo, que exige aumento cada vez mais de produção, aumento da industrialização e a crise dos recursos naturais, né? Esse é um grande embate quando a gente fala em capitalismo, inclusive as discussões que são feitas na ONU no tocante a isso, declaram o quanto isso é uma situação complicada, né? Enquanto você tem países como Estados Unidos produzindo aí cada vez mais produtos industrializantes, destruindo suas matas, emissão de CO2 altíssima. Nas discussões da ONU, por exemplo, essas grandes potências como Estados Unidos apontam, né, como os recursos naturais vão acabar, os recursos naturais estão sendo afetados pela industrialização e pelo desenvolvimento do capitalismo, mas quem tem que diminuir a emissão de CO2? E aí a responsabilidade é sempre jogada para os países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, enquanto países como Estados Unidos e alguns outros da Europa se recusam a diminuir a emissão de CO2, né, e relegam essa responsabilidade para outros países, né. Então essas são as principais críticas ao sistema capitalista, que são exaltadas pelas crises econômicas que existem aí, mas que também estão presentes dentro do nosso dia a dia, né? O que levou, né, alguns indivíduos, alguns grupos, alguns países a pensarem em formas alternativas de se viver, né? Então, ok, o capitalismo está diretamente relacionado aos chamados direitos naturais, ao direito de liberdade, ao direito à propriedade privada, mas e como ficam os chamados direitos sociais? Como fica o direito que os indivíduos têm à educação, à saúde, moradia, né, a alimentação, a ter, por exemplo, um ambiente, em termos de meio ambiente mesmo, para gerações futuras, né? Como ficam esses outros direitos que nem sempre são atendidos pelo capitalismo ou nem sempre eram, né? E é a partir desses questionamentos que a gente vai ter o socialismo enquanto uma nova proposta de funcionamento aí, de sistema econômico, etc, né? Eu vou gravar então uma outra aula, dando continuidade a essa, abordando aí o socialismo, né, mas com relação ainda ao capitalismo, tentando comparar, né, que aí ficam aulas um pouco mais curtas aí para vocês verem. Então, até a aula de socialismo aí.